Não é uma ideia de que só eu fico falando. Apesar que o último encontro só eu fiquei falando. Às vezes as pessoas são constrangidas e às vezes eu disparo a falar, empolgo e o povo não me interrompe. Então, a ideia é que a gente converse sobre isso. E que se o Pedro entrando, a gente combinou que o Pedro vai fazer uma vivência sobre o tema, mas vamos deixar fluir da maneira mais natural. Não se preocupe em ficar copiando, em anotações. Eu vou compartilhar o material que eu vou usar, depois eu vou compartilhar com vocês um PDF de um livro que é muito bom sobre esse assunto. Mas se também o seu jeito de aprendizagem e de interação for escrevendo, você fique à vontade, fique livre para escrever, tá bom? Vou só dar... vou deixar o Pedro falar com você para eu dar uma olhada no grupo para ver se tem alguém com dificuldade, tá bom? Pedro acabou de chegar. Fabiola, boa noite. Jaqueline, boa noite. Boa noite quem está chegando aí. Pedro Marlon. Ei, Pedro Marlon, fala aí pro povo aí, que eu vou olhar só umas questões técnicas aqui. Boa noite, minha gente. Como é que estão? Boa noite. Boa noite. Todo mundo ouvindo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos ouvindo. Maria Couto, Liliane, Terezinha. Quanta gente da Fabiola. Eita, que beleza. O que está acontecendo aí, Robertinha? Não, eu estou só vendo aqui que tem uma pessoa que está com dificuldade de entrar, estou dando uma assessorada aqui. Acho que conseguiu. Ok. É isso. Muito eu estou bem. falando como é que esse encontro acontece e que a gente vai conversar sobre assuntos que as pessoas fiquem livres para se manifestar. É mais uma conversa, não é uma palestra. Embora tenha alguns tópicos aqui para a gente se direcionar, embora a gente queira falar as 4 características aí que a gente deixa no suspense, mas que as pessoas fiquem à vontade. Eu falei que você vai fazer alguma coisa, eu não sei o que é com o pessoal. Nem eu. Isso. Ok. Então, pessoal, eu vou pedir vocês, assim, só a gentileza, quem tiver com o microfone ligado para desligar, mas a qualquer momento, se quiser falar, é só abrir o microfone e chamar a gente, tá bom? Principalmente depois que eu compartilhar a tela, porque eu paro de ver vocês na hora que eu estiver lá passando a tela, tá bom? Então, eu preciso mesmo que chame e tal, porque não dá, às vezes não dá nem para ver o chat. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? 4 características das pessoas emocionalmente maduras. Hoje uma pessoa comentou assim comigo, ela falou assim, eu já sou emocionalmente madura, eu não preciso assistir essa palestra. Eu falei, nossa, eu também quero uma autoestima dessa. Quando eu coloquei esse título, eu fiquei pensando que talvez isso parece uma coisa assim, 7 dicas para ser feliz para todo sempre na sua vida, e não se trata disso. Se trata da gente olhar para essas 4 características e ver isso como habilidades que a gente vai implementar na nossa vida. Porque o que acontece? Quando a gente fala numa pessoa emocionalmente madura, em quem que vocês pensam? Eu logo vou pensando assim, uma pessoa emocionalmente madura, o Papa Francisco, o Buda, Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Pedro, eu não penso no Pedro, porque o Pedro era estressado igual nós mesmo. Mas a gente sempre vai, se eu falo uma pessoa emocionalmente madura, a gente sempre tem uma tendência de olhar para alguém que é totalmente diferente de quem nós somos hoje.
Geralmente, a gente não é igual essa moça que falou comigo, eu não preciso disso, porque eu sou emocionalmente madura. Geralmente a gente olha para fora e olha pessoas assim que não tem nada a ver com a pessoa com que a gente é hoje, porque nós não nos vemos como uma pessoa emocionalmente madura. E quando a gente fala assim, tá, o que é ser emocionalmente maduro? Dá a impressão assim que eu chego num lugar e que me Diga, Débora. É que eu não vejo dessa forma. Você vê. Para mim, uma pessoa emocionalmente madura é aquela que consegue tomar decisões e assumir as consequências delas, entendeu? Eu não jogo para esse lado zen, acima do bem e do mal, sabe? Que ótimo. Eu não tenho essa visão, não. Que ótimo. Porque é sobre isso mesmo que a gente vai falar aqui, porque ser uma pessoa emocionalmente madura não é uma meta a ser alcançada, e aí você chega lá no topo e finca uma bandeira e cruza a linha de chegada e fala, pronto, agora eu sou uma pessoa emocionalmente madura. Não tem a ver com isso, e não tem a ver com essas imagens que a gente cria da pessoa emocionalmente madura. Não tem a ver com imagens mesmo, nessas fotografias que a gente põe na parede e acha que as pessoas são emocionalmente maduras e são equilibradas, e em pessoas que geralmente a gente não percebe muitas nuances emocionais, assim, né? E esses 50 tons de cinza aí que a gente vê entre o preto e o branco, normalmente no nosso dia a dia, emocionalmente falando. Então, nós não estamos falando de uma meta a ser alcançada. Se eu conquistar essas 4 características, eu serei uma pessoa emocionalmente madura. Se isso acontecer na minha vida, eu vou me tornar uma pessoa desperta, iluminada. Não se trata de um lugar a chegar, de um processo evolutivo. Tá. Não tem a ver com isso, a pergunta que está aí é, com o que tem a ver, então, quando a gente está falando de pessoas emocionalmente maduras? Talvez caminhe para esse lado aí que a Débora colocou, né? É possível falar de pessoa emocionalmente madura e essa pessoa ser a gente? É possível ser a gente? Como eu disse, não tem a ver com esse fincar uma bandeira e pronto, agora eu sou emocionalmente madura. Como se nunca mais eu fosse cair, como se nunca mais eu fosse escorregar na casca de banana, né? Como se nunca mais eu fosse surtar, porque se a gente vê alguém dando um chilicão, se a gente vê alguém dando um ataque de raiva, ou numa tristeza, num choro descontrolado, essa pessoa, para a gente, não é um retrato de uma pessoa emocionalmente madura. Mas quem é que garante que esse surto de raiva não foi a coisa emocionalmente mais adequada e acertada e que a pessoa conseguiu fazer naquele momento e que ela deveria ter feito naquele momento, de xingar, de dar um ataque ali naquela hora? O que é maturidade? Quando eu falo que o fruto está maduro? É possível que eu esteja... Está pronto, né? Do latim, essa ideia do maturar é um tempo de, o tempo de, sabe? O tempo de algo acontecer. Esse tempo de algo acontecer não é um algo lá, não é um algo longe que eu vou conquistar quando eu for um ser iluminado. Como o Buda tem uma frase assim: se você não pode se iluminar aqui e agora, bem onde você está, você nunca mais se iluminará. E aí a gente percebe que não tem a ver com essa linha de chegada, mas tem a ver com qualidades que a gente imprime nas nossas ações. Com o presente, no momento, né? Exato. Com cada momento presente. Cada momento presente. A ação que Qualidades. você tem
ou que consegue ter, né, o melhor, o seu melhor. Né? É uma qualidade, maturidade emocional, então, é uma qualidade que eu imprimo na minha ação agora. São habilidades que a gente desenvolve, desenvolve. Quando a gente se desenvolve, quando a gente tira o envoltório e se permite. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre ações e comportamentos na nossa vida cotidiana que podem permitir que a gente haja num lugar de maturidade emocional. Que às vezes a gente vai dar conta, às vezes a gente não vai dar conta, mas o que importa é que a gente vai estar olhando para isso. A gente vai estar acordado, né? Eu lembro da frase do Jung, psiquiatra suíço, ele fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Então, quando a gente está acordado e vendo o que está acontecendo com a gente, cara, nossa, escorreguei na casca de banana, mas eu vi. Eu vi. Não tem condenação, não tem repreensão. Só tem alguém presenciando o que emerge e o que se dissolve. E aí, Pedro Mar não está aí, né? E aí, a gente vai falar, antes de falar das 4 características, diante de um conflito, em termos de psicologia evolutiva, quais são as 3 atitudes normalmente que a gente tem diante de um conflito? Como eu falo de psicologia evolutiva, eu falo de comportamentos e habilidades que nós herdamos dos nossos irmãos animais e dos nossos ancestrais, homem das cavernas. Diante de um conflito, a gente ou foge, ou luta, ou paralisa. Pensa nos nossos irmãos animais. Quando vem a onça, aparece a presa, ela foge. Pode ser também que a presa lute. Eu já vi na internet várias vezes a onça brigando com o jacaré. E os dois ali, ó, na ânsia de vencer aquela batalha. Ou pode ser que a presa paralise. O gambá que finge de morto. Porque os animais não se alimentam, às vezes, de presa morta. E aí, o que acontece quando a gente entra nessa onda, né, do fugir? Eu não quero conversar com a pessoa mais, eu não quero ver o que está acontecendo. Eu não quero me mostrar vulnerável, eu quero distância da situação, eu quero distância da pessoa, eu não converso mais. Eu sei que precisa ter uma conversa desgastante, mas eu não quero isso mais para mim. Eu simplesmente me afasto. Se eu sou mais da personalidade de lutar, às vezes eu não estou nem brigando aqui externamente, às vezes eu estou brigando externamente. Às vezes eu xingo, eu ameaço, eu parto até para as vias de fato, mas às vezes eu estou aqui do lado de fora com uma cara linda de bonita, como se tudo estivesse bem, mas a luta está interna. Eu estou em duelo com aquela pessoa, um duelo mental com aquela pessoa. Ou então eu estou me matando por dentro, me culpando, numa luta interna, essas lutas que a gente tem com os nossos próprios pensamentos, sem que isso também resolva a situação. Ou então eu me paraliso, eu entro na onda da indiferença, como naquela coisa assim, é o que vem de baixo, não me atinge, sabe? Isso não me incomoda, isso não me machuca, eu não ligo, sendo que, na verdade, eu não quero expor as minhas fragilidades, as minhas
vulnerabilidades ali naquele processo. É natural do ser humano, enquanto espécie, utilizar essas 3 vias de ação diante de um conflito, porque nós herdamos isso dos nossos ancestrais em termos evolutivos, né, de espécie. Só que, diga, Carlinha. Ei, Roberta, eu fechei a câmera aqui, gente, porque eu não consigo ficar sentada. Minhas costas estão doendo demais, eu deitei. Mas eu estou vendo você falar e estou refletindo no sentido dessa maturidade. E, assim, eu acho que tem muito a ver também com o autoconhecimento da pessoa, com ela mesma, né? Eu já me peguei várias vezes, eu sou muito, eu me analiso muito, e às vezes eu sou cruel comigo, de tanto que eu me cobro. Mas eu consigo enxergar, às vezes, que eu fui imatura também, né? Eu falo, não tive maturidade nesse contexto, nessa situação. E eu acho que um olhar dessa forma também pode ser um olhar de maturidade. De eu reconhecer que eu errei, de eu reconhecer que eu não fui legal naquele fato. E vai depender também das situações de cada pessoa, né? Eu posso ter maturidade para enfrentar uma situação, mas às vezes eu posso ser fraca em outros momentos e reconhecer essa fraqueza e ainda continuar lutando para fazer de uma outra forma e estar nesse contexto, né, de análise, de sentimento, do eu comigo, né? Sair do julgamento também comigo e olhar para a situação também um pouco de fora, né? Porque às vezes a gente é muito cruel com a gente mesma, né? Tentando lutar demais, tentando mostrar, e às vezes isso também é imaturidade, né? Eu acho que é tão complexo também falar, eu fico vendo você vai falando, eu vou puxando, e é muita coisa que se a gente deixar tem para a gente colocar aqui, mas só para compartilhar um pouquinho, tá? Obrigada, meu amor. É verdade. E você falando, me veio uma coisa assim, de que a maturidade emocional é algo que a gente imprime no instante. Porque, às vezes, com a mesma pessoa, num momento, você vai conseguir ter uma ação legal e no outro momento, com a mesma pessoa, você vai ter uma ação que é algo que você não queria mais fazer. Porque é daquele instante. No livro Os 4 Compromissos, gente, eu cito esse livro, eu posso estar falando de papel higiênico, que eu vou falar no livro Os 4 Compromissos. O Dom Miguel Ruiz, ele fala assim, o 4º compromisso dê sempre o seu melhor. Mas ele fala assim, cara, o seu melhor num dia que você está gripado é diferente do seu melhor no dia que você não está gripado. Então, o processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de educação emocional, ele vai pedir da gente, o que a Carla falou, de muita autocompaixão. A gente entender os nossos processos, ser amoroso com as nossas questões, entender que sim, diante de um conflito a gente às vezes vai fugir, não estou a fim de conversar, não quero saber, vai dar confusão, às vezes entender que a gente vai lutar, que a gente vai para a briga, que a gente vai bater boca, que a gente vai paralisar, mas entender também e olhar para a verdade de que essas 3 ações, elas não têm contribuído muito para que a gente tenha relações mais leves, mais amorosas, mais verdadeiras. Talvez existam outras habilidades que a gente possa desenvolver, outras qualidades que a gente possa dar para as nossas ações, que possam fazer com que a gente vive uma vida mais dentro do que a gente chama de amor, de liberdade, de verdade. Para além do fugir,
do lutar e do paralisar. E é aí que entram, né, as 4 características das pessoas emocionalmente maduras, e a primeira é comunicar as emoções. Comunicar as emoções. Cara, a gente é ensinado a engolir as emoções. A gente é ensinado a reprimir as emoções. A gente é ensinado que as emoções, principalmente as que não são socialmente bem aceitas, né, das 4 básicas, a alegria é socialmente mais bem aceita, mas tristeza, medo, raiva, nossa, raiva, pessoal que está aqui da vida religiosa, coitados, não posso sentir raiva, tem que ser todo mundo Jesus. Tem que ser todo mundo zen, né, Maria? Maria é zen, não é nada. E aí, assim, tá tudo bem se a gente não conseguir isso logo de cara, porque nós não somos educados desde a primeira infância a falar sobre as emoções. A gente não é ensinado nem a diferenciar o que a gente está sentindo, né? Outro dia eu estava na escola, eu trabalho com uma turminha, os meninos têm 4 anos, e aí eu estava abraçada com uma menininha, a outra chegou e falou assim, professora, eu estou com inveja de você com a minha coleguinha. Aí eu falei, inveja? É inveja? Aí ela parou um pouquinho, olhou assim e falou, é ciúme, não é inveja. Então, assim, a gente não foi ensinado a diferenciar as coisas que a gente sente, a identificar, a falar sobre, então, a comunicar isso de jeito nenhum. Não é fácil também, porque surgem medos, né? Ai, vai que eu falo, e se eu falar e a pessoa achar ruim? E se eu falar e falar do jeito... Nossa, porque nós já vivemos isso, né? Que a gente foi tentar falar uma coisa que a gente estava sentindo, deu ruim, ninguém entendeu, no final virou briga, no final um ficou sem conversar com o outro, eu não falava nada certo, eu não era nada disso que eu queria ter dito, eu fiquei nervoso, meti os pés pelas mãos, nós já vivenciamos muitas coisas assim. Então, comunicar as emoções, falar para as pessoas, olha, eu não consigo conversar agora com você, porque eu estou com muita raiva. Olha, eu estou tão triste que eu acho que eu preciso chorar um pouco e depois eu volto nesse assunto. A gente não é educado para isso, a gente é educado para engolir, para esconder. Muitos de nós ouvimos, engole esse choro, vai ficar com raivinha por causa disso, tá chorando por causa de bobagem? Eu vou te dar motivo para você chorar. Muitos de nós ouvimos isso e ainda, gente, eu como mãe, eu já falei isso. Então a gente segue perpetuando às vezes essas coisas, né? Eu tenho muitas meninas que eu atendo, meninas assim, em formação para a vida religiosa, sabe? E elas têm pavor de mostrar que elas sentem raiva. Como se as pessoas que estão dando a formação para elas não vissem que elas estão com raiva. Mas é porque, às vezes, vem de uma orientação, cala a tua boca, né? Marlene está falando aí. Às vezes a gente vem de uma formação que, cara, não posso sentir raiva. E hoje em dia a gente tem uma coisa de uma espiritualidade tóxica aí, né? Que eu não posso reclamar, que eu tenho que agradecer, que tudo é gratidão. Ah, mas, nossa, mas meu marido tá me espancando. Ai, mas gratidão que eu tenho marido, né? Ai, mas meu emprego, eu vou ficar louca naquele emprego, mas gratidão que eu tenho emprego. Então, a gente é muito convidada a calar, a fingir, a colocar uma máscara de que tá tudo bem, que tá tudo em paz, e isso não é verdadeiro. Diga, Priscila, queridona, o microfone. E eu não consigo destravar para você. Vai tentando aí, quando você conseguir, você chama. Abriu. Então, você falando sobre a raiva, né?
e que as pessoas querem suprimir, e é uma coisa assim, tão irracional a forma de ser enxergada a raiva. Eu tenho uma filha, né? Hoje ela tem 8 anos. E quando ela era pequenina, né? Que é quando a criança solta as emoções assim, descontroladamente, ela tinha os ataques de raiva dela, porque realmente estava aprendendo a lidar com a emoção. E o pai dela ficava maluco. Não, ela não pode ficar com raiva desse jeito. Então, assim, eu falava, por que não, né? É um sentimento, a gente só pode direcionar ela para não se bater, mas, enfim, ela não poder sentir raiva, e é uma coisa social, né? Você vai embutindo isso na cabeça de criança e mesmo de adulto. Não, você não pode sentir raiva. Eu posso sentir raiva, eu só não posso jogar isso para fora de uma maneira desagradável sobre as outras pessoas, né? Mas Sim. é isso, quando você falou, me lembrou essa história. Assim. É interessante você falando, quando até você fala assim, eu posso sentir raiva, ou fulano não pode sentir raiva, você não pode ficar triste, né? Nossa, quando as pessoas, quem já viveu depressão, quanta gente já escutou, nossa, mas você tem tudo na vida, você não pode ficar assim, né? Parece que o eu tem as suas preferências, e elas são direcionadas por esse viés aí da sociedade, né? Do sistema de crenças, da coletividade. O eu tem as suas preferências, o eu fala, eu não posso sentir raiva. Cara, a raiva brota no corpo, o eu querendo ou não. Parece que é algo interior às decisões e às preferências do ego. Né? Então, a primeira característica, comunicar as emoções. E isso a gente vai fazer fazendo, exercitando, correndo pequenos riscos, né? A segunda característica é manejo de RRR. Coloquei RRR só por causa do espaço. Manejo de raiva, rancor e ressentimento. Aprender formas mais eficientes de manejar a minha raiva, o meu rancor e o meu ressentimento. Tudo isso é energia de agressividade. Sabe, a mesma energia que o leão usa para dar um impulso, correr atrás da zebra. A mesma energia que a sementinha para romper a terra e germinar. É a mesma energia que está em nós. Que a gente precisa aprender a manejar de uma forma mais construtiva. Por quê? Raiva é emoção. Raiva é onda química acontecendo no nosso corpo. Ela vem, não adianta falar, eu não aceito isso. Gente, eu sou uma pessoa religiosa, eu rezo todo dia, eu sou religiosa de missa, eu sou franciscana, tinha uma irmã aqui franciscana, né, que ela me falou que a gente estava conversando sobre franciscanos. Eu sou franciscano, adianta, você pode ser Jesus, que vai falar, ai, não vou sentir raiva, porque a raiva vem. Ela é algo que acontece como uma resposta do seu corpo físico aos seus pensamentos. Raiva é emoção, raiva é energia, e emoção é, do latim, ex movere, mover para fora. Emoção é movimento. Não adianta isso de guardar, de ficar parado. Existe o que a Priscila falou, e a Priscila falou a mesma coisa que o Osho fala, que não é que ele fala assim, raiva é igual vômito, precisa sair, mas não é porque tem que sair que eu vou vomitar na cara dos outros. A gente precisa descobrir uma forma de manejar isso. A raiva é emoção. O rancor já é uma coisa que grudou. Sabe quando a gente fica com uma imagem de alguém, que hoje em dia o rancor a gente pode chamar de ranço? A gente fala de ranço, porque tem uma imagem assim, né? Alguém pisou no seu pé,
e aí você gruda aquela imagem, quando você vê a pessoa de novo, você lembra do que aconteceu, você fica no ranço. Ai, nossa, fulano. Então, o rancor é quando a gente congela numa imagem da pessoa, como se a pessoa fosse aquela imagem, ou numa imagem da situação, como se a situação fosse só aquela imagem. E não é, né, gente? Da mesma forma como se a gente imagina se nós conhecêssemos, se o pessoal tivesse narrado o evangelho para a gente só quando Jesus deu o barraco lá no templo, saiu quebrando tudo. Imagina se a gente tivesse só essa imagem do evangelho, o que a gente ia falar? Jesus era um barraqueiro, desordeiro, que chegou lá e quebrou tudo, porque o povo estava trabalhando lá, ganhando o dinheiro. A gente podia ter essa imagem congelada. E aí, a imagem congelada faz você grudar em algo que não é real. E o ressentimento é um avanço disso, porque o ressentimento tem a ver com um retorno ao sentimento, né? É um ressentir. E aí eu fico lembrando, é uma reedição, sabe? Eu fico reeditando aquela raiva, eu fico reeditando o rancor, eu fico me nutrindo daquilo, porque muitas vezes eu preciso me manter num lugar de vítima para que o outro continue sendo o algoz, para que o outro continue sendo o filho da mãe, que fez a sacanagem comigo. Porque se eu paro de reeditar aquilo, eu saio da vítima e o outro também pode sair do lugar do bandido. Carla e Priscila levantaram a mão de novo ou está levantada daquela hora? Pode falar. Desculpa, não abaixei a Não, mão. tudo bem. Como eu consigo manejar raiva, rancor e ressentimento, essa energia de agressividade, de uma forma mais construtiva e saudável? Dando espaço. Primeira coisa é dar espaço. Não adianta ficar atriz da Rede Globo, você ficou com raiva? Não, tá tranquilo, porcaria nenhuma. Né? Carol Brunelli, se você para de reeditar a dor, seu marido vira gente boa de novo. E eu quero que meu ex-marido seja gente boa? Não, então vou continuar sendo a vítima e ele o cretino, né? Só que isso me faz nutrir, né? Porque para que o outro seja o cretino que me fez mal, eu tenho que ficar lembrando e ressentindo. E tem uma coisa, gente, nosso corpo é tão perfeito, tem umas substâncias no nosso cérebro que se chamam catecolamina, que é ela que dispara o surto da cólera, da raiva. Ela que te faz ir para a luta e ficar puto e xingar, porque ela te faz lutar pela sua sobrevivência enquanto espécie. Só que o que acontece com essa substância? Todas as vezes, como o inconsciente é atemporal, não entende passado, futuro, para ele é tudo agora, quando eu estou aqui dentro reeditando a dor, o cérebro libera as catecolaminas de novo e eu estou aqui de novo com o coração apertado, com dor de cabeça, com prisão de ventre, com diarreia, por causa da situação que aconteceu em 1900, Adão e Eva, entendeu? Por isso que arrumar um jeito de manejar isso é inteligente. Agora, se é uma emoção, precisa de movimento. E a gente tem umas direções de movimentos, tem aí um pessoal de Manaus, que eu já até comentei isso com eles, façam cara de novidade que vocês vão ouvir de novo. Energia das emoções no nosso corpo. A alegria é uma energia para cima, um movimento para cima, né? Tem a baiana aí, né? Tem uma baiana aí, Salvador, energia para cima. A alegria faz com que a gente até mude a postura do nosso corpo e fique com essa coisa mais de um sim, assim, para a vida, né? A tristeza é uma energia que se movimenta na direção para dentro. Quando a gente está triste, a gente se encolhe. Se a gente deita para chorar, a gente fica quase numa posição fetal, né? O medo é uma emoção para baixo. Tanto a gente tem até umas expressões interessantes no português, né? De pulei de alegria, caguei de medo, né? Porque é uma emoção para baixo.
O medo faz com que a gente perca o controle dos músculos dos esfínteres. Eu já contei várias vezes para um monte de gente, quando uma vez eu fui assaltada, eu fiz xixi na calça. Porque é uma emoção para baixo. O nosso sangue, ele vai para os membros inferiores, para que, se a gente precisar de perna para correr, a gente consiga. E a raiva? A raiva é uma emoção para todos os lados. Por isso que no nosso idioma tem explodir de raiva, porque aí vou pedaço para todo mundo, né? Como eu faço para manejar melhor minha agressividade? Coisas que me façam movimentar para todos os lados. E aí a gente precisa ser inteligente até para usar o recurso, né? Meditação é uma coisa boa na hora que eu estou com raiva? Não. Meditação é uma coisa legal na hora que você está triste, que é uma coisa para dentro. Na hora que você está com raiva, é bom, meu sonho é ter aqui em casa aquelas coisas de luta para socar, sabe? Aqueles negócios assim. Mas falta disso, nós temos travesseiros. A gente precisa fazer alguns exercícios, alguns movimentos. Tem várias meditações ativas no YouTube, meditação ativa que te faz dar uma meia dúzia de grito, socar uma almofada, bater uma porta, coisas que você não se fira fisicamente, que não fira ninguém, mas que essa energia possa fluir. Uma coisa bem boa é a atividade física, porque faz você movimentar, faz você suar por todas as partes do corpo, né? E a atividade física faz com que você dê um movimento para essa raiva, um melhor manejo para essa raiva. Atividade física e qualquer coisa de expressão corporal, né? Uma aula de dança, um teatro, uma zumba da vida. Maria Couto, o que o povo da vida religiosa pode fazer para expressar a raiva sem ser socar o coleguinha do quarto do lado? Vixe, depende da situação, querida. Mas você acha que é possível atividade física, caminhada, corrida, essas coisas assim? Algum Não, esporte? com certeza. Eu acredito que em várias situações a gente pode estar encontrando, né? Inclusive algumas, né, muitas pessoas na vida religiosa já têm assumido isso, buscado isso, né? Seja natação, seja Tomar um banho no rio. Tomar banho de rio. Aqui no norte, falando isso, tem uma irmã que é muito engraçada aqui, né? Quando ela estava no seu limite, ela dizia: Maria, eu preciso de banho de rio, eu preciso de banho de rio. E aí a gente não dá para ir no rio, a gente tem até porque ela é daqui da região, aí não dá para tomar banho de rio, até a gente tem um chuveiro aqui nos fundos da casa, né? Até eu brinquei esses dias com o rapaz: ei, mano, dá um jeito de virar essa câmera lá para o outro lado, que não vai dar para tomar banho aqui, né? Porque é uma forma, né? Mas eu acredito que um dos primeiros passos é a gente reconhecer mesmo, né? Eu acho que enquanto vida religiosa, às vezes a gente tem, às vezes não, muitas vezes a gente tem essa dificuldade do reconhecer e do assumir que nós podemos ter raiva, que nós podemos nos encontrar nesse lugar, até porque, nossa, mas a irmã com raiva, né? Então já criou aquela coisa. Se a irmã falar palavrão, então, pela misericórdia, essa daí não serve. Tem que... Então, assim, meu Deus, mas isso onde já se viu isso, né? Então, de vez em quando eu falo, gente, dá licença que eu vou precisar falar um palavrão aqui, né? Então, assim, porque a gente foi colocado, às vezes, dentro de uma moldura que a gente não cabe, que a gente precisa sair dessa moldura para poder a gente, né? Então, acho que caminhada, ginástica, dança, né? Por exemplo, às vezes dança é interessante. Algumas pessoas, por exemplo, gostam de pintar. Eu penso que cada um vai descobrindo aí dentro dos seus talentos, dos seus dons, aquilo que fazer. Diga, Terezinha, linda. Olha, a gente pode jogar capoeira, a gente pode tomar chimarrão e falar, contar para as colegas tudo o que está acontecendo, e a gente pode sair, dar uma volta junto, nem que não tem dinheiro para gastar, mas pode ir e olhar para as vitrines e dizer: esse sapato aí serve para seu marido. Pronto! Ou esse sapato vermelho aí serve para o seu casamento. Ainda mais aquelas que têm mais de 50 anos de irmã.
Muito Estava bom. lembrando aqui também, dar uma cisada, gargalhada. Ô, gente, Linda situação. rir é um remédio para muita coisa. Agora, para liberação de raiva, é excelente, porque a tensão da raiva, a energia da raiva, ela fica muito concentrada aqui na mandíbula. Tanto é que muitas pessoas desenvolvem o bruxismo, né? De tanto, porque pensa na raiva aqui, né? E aí você não manifesta esse igual a criança faz, porque a gente é a atriz da Rede Globo, a gente se mantém, só que a energia continua aqui. Então, rir, bem assim, exagerado, é ótimo para essa liberação. A Eleuze tá aí, que não me deixa mentir, porque ela conhece Reginaldo Coelho, né? Reginaldo Coelho que ensina essas manhas pra gente. Eu fiz isso outro dia, que eu estava com uma raiva danada, gente, foi tão bom para mim, eu ri até não poder mais, mesmo sem vontade, e depois eu já estava dando gargalhada, e falei assim, nossa, foi ótimo. Legal. Agora tem uma coisa que a palhacinha da Janice colocou aí, que é ir para o shopping fazer compras para liberar a raiva. A gente precisa tomar isso. Vem uma onda de dopamina e de prazer, assim, imediata, né? Você ir fazer compras, você enfiar a cara no trabalho e ver que você está dando conta de adiantar um monte de coisa do trabalho, drogas, sexo desregrado, bebida, às vezes excesso até de espiritualidade, sabia? Uma vez um cara falou comigo assim, na igreja, e falou assim, eu vivo enfiado aqui para não ter que ficar na minha casa. Quer dizer, tudo isso que eu falei aqui são espécies ainda do que a gente falou lá atrás sobre fugir. Uma coisa, eu ri consciente de que eu tô rindo para liberar minha energia da raiva que tá aqui. Outra coisa... E às vezes vira até choro, né? Que às vezes vira até choro. Vira choro, verdade. Vira grito. Isso é terapia haitiana, né? Agora, outra coisa é eu ficar rindo, fingindo que tá tudo bem e continuando a fugir, a reprimir as minhas emoções, né? Terceira característica das pessoas emocionalmente maduras é expressar a vulnerabilidade nas suas relações. Veja bem, as nossas vulnerabilidades são os nossos pontos cegos, né? Onde eu sou vulnerável, onde eu sou mais frágil, onde geralmente mais me dói, onde talvez está até a minha dor central, assim. E geralmente a gente esconde isso. Vulnerabilidade é mais ou menos assim. Vamos imaginar que a gente está lá sentado, vou assistir um filme com meu marido, com meu parceiro amoroso, e a gente está lá, pegou um filme, pipoca, e eu sentei do lado dele com uma armadura de cavaleiro medieval para assistir esse filme. Porque eu não quero que nada que ele faça me fira, me machuque, eu não quero correr risco nenhum estando ao lado dele. E essa armadura, ela vai me proteger mesmo. Só que quem usa armaduras assim, não sente também o carinho se a pessoa quiser te fazer. Não é possível uma conexão verdadeira, um abraço verdadeiro, quando você está armado dessa forma. Porque são as nossas porções mais frágeis, né, que nos permitem sentir. Se eu não expresso as minhas fraquezas, se eu não falo assim, olha, isso está me machucando, olha, eu não estou conseguindo lidar com você fazendo dessa forma, olha, eu estou com vergonha, eu estou triste, eu estou com medo, eu estou me sentindo insegura, assim eu sinto ciúme, isso que você faz me deixa com raiva.
expressar vulnerabilidade está muito conectado com comunicar as emoções, né? Se eu não falo das minhas vulnerabilidades, gente, isso não é uma praga que eu estou rogando em ninguém. É só um fato. Quando eu não expresso as minhas vulnerabilidades, mais cedo ou mais tarde eu vou sentir falta de carinho, de conexão, de prazer na vida. Falta de contato. Porque eu tenho que ser forte o tempo todo. Ah, fulana de tal, ela não precisa de ajuda, não, ela é tão forte. E aí a fulana de tal tá lá, coitada, se sentindo sozinha, precisando de alguém. Eu acho que aqui até Diga. a gente precisa até olhar um pouco e desconstruindo, né, as tantas falas, principalmente quando a gente vai para esse lugar, por exemplo, mas é porque é uma mulher guerreira, porque é uma mulher de luta, né? Então, vai se colocando no lugar de uma pessoa quase que sem sentimento, né? Porque a guerreira é aquela pessoa que está sempre aí pronta para ir para a guerra, para fazer tudo, né? Então, às vezes, alguns conceitos, como que também quando a gente diz, né, homem que é homem não chora, homem que é homem não manifesta sentimento, então a gente vai criando aí pessoas, né? Às vezes eu brinco, né, brinco de forma séria no trabalho de formação, às vezes nós, de fato, criamos machos, mas não homens, não pessoas humanas, porque a gente vai rodeando essas pessoas com tantas coisas que a gente esquece que ela é humana, né? Eu falava assim, gente, onde nós chegamos, que estamos agora precisando de criar uma saúde humanizada, de criar... Por quê? Porque a gente foi desumanizando, né? Trabalhar com o médico, com o enfermeiro, às vezes com gestores, humanizar a educação, né? Quando seria um espaço já da gente cultivar, a gente precisa fazer, porque de alguma forma a gente foi descaracterizando. Então, às vezes, os cuidados que a gente precisa fazer é estar atento para deixar as pessoas, de fato, serem vulneráveis, sentir que elas precisam, né? Se permitir mostrar a sua vulnerabilidade. Alguém disse para mim esses dias, eu não vou mostrar minha vulnerabilidade, não, porque depois vai pegar meu ponto fraco e vai ficar... Eu falei, querida, não é por esse ponto de vista, não é por esse olhar que a gente precisa fazer, né? Senão a gente vai se colocando nesse lugar da guerreira mesmo, da imbatível, que não se permite, da guerreira ou do guerreiro, né? Tanto faz, que não se permite ser gente, ser pessoa, né? É a mesma coisa para assim, mas você é irmão, você é padre, você é freira. Querida, antes de ser irmã, antes de ser padre, antes de ser freira, eu sou gente. E como gente, a gente vive tudo. Briga, chora, tudo que todo mundo faz, a gente faz. Né? Para a gente não ficar vivendo em função de um papel, em função de uma situação, mas a gente poder ser gente mesmo. Tem hora que está com raiva, né? Quando você falava de Jesus, eu falava, pois é daquele Jesus que eu gosto, eu acho ele massa. Gente, como eu acho assim, um Jesus completo, quando ele entra no templo, chuta a mesa, pega o chicote, sabe? E aí a gente começa a entender essa humanidade quando Jesus chora, né? Ele vai mostrando que ele é humano, que ele vive. Aqui, né, que Pedro sempre fala, isso é o amor, é você se encontrar na sua vulnerabilidade, é você se permitir ser naquilo que você é. Não tem como ser diferente. E sem essa exposição da vulnerabilidade, não existe intimidade. Não. Não existe intimidade verdadeiramente. Ô, Pedro, para de palhaçada. Vai falar logo, levantando a mão. Então, eu quero só chamar a atenção aqui para o seguinte, para a gente não chamar de vulnerabilidade a fragilidade apenas. Assim, as minhas vulnerabilidades. Não. Vamos chamar fragilidade de fragilidade, fraqueza de fraqueza, porque muitas vezes estar vulnerável não é mostrar sua fraqueza, às vezes é mostrar o seu desejo verdadeiro. Às vezes estar vulnerável é demonstrar o que você realmente quer, e não aquilo que você está mostrando, porque se você mostrar o que realmente quer, pode ferir o outro, pode magoar o outro,
e no final você pode perder o outro. Então, a vulnerabilidade não é apenas a fraqueza. A vulnerabilidade é a verdade. Estar vulnerável é ser transparente, ser verdadeiro, né? E passa primeiro por uma honestidade consigo mesmo, né? Olhar para dentro e falar, peraí, deixa eu ser honesto comigo mesmo. Será que eu quero de verdade isso que eu estou vivendo aqui? Será que eu não quero? Aí depois de ser honesto consigo mesmo, comunicar isso para o outro, se coloca em risco. É por isso que a gente chama de vulnerabilidade. Você fica em risco. Sem garantia. Você não tem mais a segurança da reação do outro. Porque a gente fica nas relações nos colocando e nos comunicando de forma a manter uma segurança sobre a reação do outro. De uma certa forma, a gente está manipulando o outro, quando a gente não está sendo vulnerável. Ser verdadeiro é ser vulnerável, né? Então, às vezes, se eu revelo um desejo meu, vamos supor, estou aqui no meu casamento e eu falo, eu tenho vontade de dar umas voltas pelo mundo sozinho. Sair, ficar 1 mês, 2. Eu sinto essa vontade, já tem tempo, né? Isso mantém dentro de mim. Só que eu falar isso vai colocar em xeque um monte de segurança. Até mesmo a segurança de falar assim, né, do egoísta que diz, se eu for, tudo bem. Se ela quiser ir, aí não tá tudo bem. Então, se eu falo que eu quero viver uma coisa, mas não quero que o outro viva a mesma coisa, eu não posso expressar o que eu quero. Entende? Então, essa vulnerabilidade é muito mais do que as fraquezas e as fragilidades. É a própria verdade. É a própria transparência. Ser transparente acaba com as garantias. Uhum. Né? Todo vendedor de carro sabe disso. Todo vendedor sabe disso. Vendedor, Qualquer coisa. Né? Ser transparente demais acaba com as garantias. Então, eu só queria trazer esse ponto, assim, para a gente não olhar para a vulnerabilidade só como fraqueza. Né? Mas a vulnerabilidade é estar numa posição vulnerável, ou seja, né? Uhum. Parece que é uma desistência de manipular o outro, né? Da própria segurança, né? Uma desistência da própria segurança. Porque a manipulação do outro vem em nome da minha segurança que eu quero garantir. É isso. Diga, Débora. Então, sobre essa questão da vulnerabilidade ou de expressar a verdade, eu estou falando da minha experiência de vida, né? Eu acho que não é com todo mundo que a gente pode fazer isso, entendeu? Porque eu já vivenciei situações em que depois essa minha vulnerabilidade que eu expressei foi julgada contra mim, entendeu? Foi usada contra mim. Mas eu sei que você não gosta disso, eu sei que isso te incomoda, então por isso que eu vou fazer. Entendeu? Eu não sei, eu acho que a gente eu tenho um problema com isso aí, né? Até uma questão para levar para terapia. Porque eu já fui vulnerável, eu sou uma pessoa, na medida do possível, que eu tento ser muito verdadeira. Com as minhas amigas antigas, eu tenho muitas amigas antigas, eu nunca me arrependi disso. Elas nunca usaram essas vulnerabilidades que elas conhecem contra mim. Mas em relacionamentos amorosos, isso é muito perigoso. Entendeu? Que não tem um determinado momento que a pessoa joga isso na sua cara, te devolve isso. Porque sabe disso. Porque você mesmo já falou, já entregou, né? Você se colocar na mão do outro, tem que saber quem que é esse outro. Sabe? Minimamente, né? Que a gente nunca sabe, né? A gente mal sabe quem é a gente mesmo. Entenderam o ponto que eu quis colocar? Sim. Do risco disso. Eu quis levantar o risco disso. É exatamente por isso que chama vulnerabilidade, porque se coloca em risco mesmo.
É isso mesmo que você falou, é isso mesmo. Agora, E boa noite. me parece que as suas amigas te amam. Sim. Agora, sobre quem usou da sua vulnerabilidade para jogar coisa na sua cara, talvez não te ame tanto assim. Sim, sim. E aí você tem que fazer uma escolha. Se você quer a segurança de uma relação com quem não te ama, né? Ou se você quer uma relação verdadeira. E é arriscada toda relação verdadeira. Sempre tem um risco, né? Sim, sempre vai ter. Tá ótimo, obrigada. Ô, Débora, esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, sim. Fala da pesquisa dela, da vida dela, né? Pesquisa de mestrado e doutorado, ela é uma assistente social, e ela pesquisa sobre vulnerabilidade e vergonha. E ela fala assim, olha, vulnerabilidade, exercer isso no seu cotidiano, não é só ir falando das coisas que te machucam, dos seus segredos, das suas questões da sua vida, para todo mundo que está por aí, não, porque eu sou uma pessoa que expõe a vulnerabilidade, expressa a minha vulnerabilidade. Ela falou, ter relacionamentos honestos e verdadeiros, onde não tem espaço para joguinho, é uma coisa, contar as coisas da sua alma é outra, você escolhe nos dedos, a pessoa precisa conquistar a honra de saber das suas questões. Sim. Tem coisa que a gente só fala com o terapeuta, né, Pedro? É o mais confiável, né? Agora, escolher ter um relacionamento honesto e expressar a verdade do momento que você está vivendo, é meio sem garantias, assim. Ou totalmente sem garantias. E aí cai na minha primeira fala, né? Que é o que para mim é ser emocionalmente maduro é tomar decisões e arcar com as consequências. Bancar, né? Também. Bancar e arcar, porque toda decisão traz consequência, né? Até a falta de decisão já é uma decisão, certo? Aí você tem que depois arcar com as consequências, porque elas vêm, né? Isso. Então, é isso que eu acho. Só um detalhezinho, Débora, quando você disse assim, se colocar na mão do outro, aí eu acho que já é uma interpretação, uma conclusão de ser aberto e ser vulnerável, se colocar na mão do outro, e aí já não é. Porque mesmo quando o outro tenta usar do que você falou contra você, nesse momento você pode também falar assim, opa, peraí, você vai usar isso que eu te entreguei contra mim? Então aqui eu já não fico mais. Sim. Isso é um autorrespeito, é uma distância que você coloca, é um limite que você coloca, e fala assim, isso, eu não estou aqui para isso. Né? Eu confiei em você, se abrir aqui uma coisa minha, da minha intimidade, você está usando contra mim? Aqui não. Isso não é se colocar na mão do outro, entende? Você não se coloca na mão do outro sendo verdadeiro. Você coloca, você na verdade perde, a garantia da estabilidade daquilo que você quer manter. Que às vezes é um vínculo que você mantém com base em certas omissões. Né? E em certas, não só omissões de informação, mas omissão de vida. Certas coisas que você gostaria de fazer e não faz. Certas coisas que você gostaria de assumir e não assume. Então, esse é o preço, essa é a consequência, né? De arcar com a consequência. Só que agora vai arcar de uma forma mais consciente, né? Porque está compreendendo um pouco mais a vulnerabilidade e agora sabe que está mantendo um relacionamento sem essa vulnerabilidade e que isso significa defender esse vínculo que é importante para você, mesmo que te custe a verdade, mesmo que te custe sua espontaneidade, né? A vida do jeito que você quer. Então, se você sabe desse preço e está pagando, bora para frente.
Só pagar. Não, É outra coisa para bancar também, né? eu não estou pagando porque eu resolvi não ficar, né? Aí. Eu não estou pagando, mas estou arcando com as consequências dessa decisão também. Também porque foi construído um vínculo, né? E aí tem tudo Agora, que sobra depois. quando eu cheguei a esse ponto de abrir algumas questões minhas, é porque o outro já tinha feito. Só que eu tenho uma postura muito mais ética de não usar isso. Em nenhum momento eu usei isso contra ele. Poderia ter usado, né? Mas eu optei por não fazer, porque eu acho isso inadmissível. Mas não foi a posição dele. Mas eu não estou nessa relação. Eu não estou num relacionamento tóxico, né, abusivo, nada disso. Eu estou sozinha, né? Eu optei por sair, mas assim, doeu, entendeu? Doeu e ainda está doendo. Eu estou em terapia, estou trabalhando e tal, mas assim, essa questão da vulnerabilidade me trouxe essa lembrança de uma coisa que eu vivenciei. Tá? Sim. Ana Núbia, diga, querida. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Só não estamos te vendo. A minha câmera aqui não está ligando, não sei por quê. Tá bom. Primeiro, eu quero falar assim que me convidaram para participar hoje aqui com vocês, né? Eu estou gostando muito. E quando vocês estavam falando de ser cristã, de perdoar, porque, mas eu não posso... Então, assim, eu tenho 20 anos de casada, 26 ao todo, com namoro, noivado, né? E sempre foi um casamento onde ele não vive a vida de casada, ele sempre quis viver a vida de solteiro. Nunca combina nada comigo, né? Só que eu queria entender que vocês estavam falando de guardar rancor, raiva, e eu, desde a minha infância, eu não sei guardar rancor, eu não sei ter raiva, eu não consigo ter esse sentimento. Não sei, eu queria ter, eu estou lutando, eu estou fazendo o contrário do que vocês estavam falando. Eu estou lutando, fazendo para ter raiva. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu diria, assim, acreditando no temperamento, eu sou sanguínea, né? E eu sou uma pessoa muito fácil de perdoar. Mas só que ele me magoa muito, muito mesmo. Então, entendendo aqui um pouco sobre vulnerabilidade, que é eu perceber, né, que uma decisão, eu diria assim. Então, assim, nesse tempo agora, eu estou decidida a querer viver sozinha. O meu sentimento que eu estou tendo ultimamente é que eu quero viver só, entendeu? Eu quero me curtir, eu diria assim, quero me admirar, entendeu? Porque ele é uma pessoa que, se eu for conversar com ele, se eu falar assim, vamos sair para comprar um sofá, um exemplo, não precisa. Ele não senta na mesa comigo para a gente fazer um cronograma financeiro. Nunca, nunca, nunca ele colocou o dinheiro na mesa para a gente dividir o que eu ganho, o que ele ganha, o que nós vamos comprar. Então, assim, agora, por último, eu descobri uma traição, né? Então, meus filhos, a menina tem 20, o menino tem 18, eles cresceram vendo esse pai, né? A minha gravidez, eles já foram abalados na gravidez. E aí eles cresceram vendo tudo isso. Mas nunca tinham descoberto um dia uma traição. Então, assim, o meu filho, ele fala que ele sente muita falta daquele pai que troca tudo para jogar um futebol. Então, ele não tinha, ele via muito o pai trocá-los por futebol com os amigos, né? E por eu não ter esse sentimento fácil de rancor e de raiva, eu sofro por aprender a perdoar. Agora, esse lado cristão, durante muitos anos da minha vida, eu aprendi que, já que eu fui até o altar, eu jurei que até a morte o separe, eu vivia em adoração, eu vivia de joelho no chão, eu vivia em confissão, eu vivia em retiros, levando, e eu via que ele fazia aquilo, de ir a um grupo de oração comigo, de ir numa confissão, mas era tipo assim, vou enganar a besta, vou lá só porque eu magoei por um pedido de desculpa e depois ele esquece, entendeu? Só que eu quero mudar, eu quero me olhar, eu quero me admirar. Eu estou vivendo um momento que eu quero
viver tudo sozinha. Eu quero sair só. E eu não sei se é o que está acontecendo comigo. Então, assim, eu queria aprender a ter rancor, ter raiva, que eu acho que se eu tivesse esse sentimento, eu conseguiria me desfazer desse casamento, desse relacionamento. Aí eu quero ter pena da criatura. Ah, mas porque na infância ele sofreu, são 10 irmãos. Mas não é isso, eu acredito que não seja isso. O que vocês podem me falar? O que eu faço? Por que eu estou me sentindo muita com vontade de estar só? Por exemplo, ele sai para trabalhar, depois quando ele chega, ele vai para o curso. Eu acho muito bom quando ele não está em casa, eu me sinto super bem. Quando ele chega, eu já não me sinto bem. Eu me sinto sufocada com a presença dele. Antes eu ficava alegre quando ele chegava, hoje eu não fico. O que isso pode ser, assim? Núbia, Ana Núbia, muito obrigada por confiar nesse espaço para colocar essas questões para todos nós que estamos aqui. De alguma forma, eu vi algumas carinhas aqui, né, Carol? Lembrando as próprias questões. Às vezes a gente acha que é de uma pessoa só e se de alguma forma nós nos reunimos aqui, as 50 pessoas aqui, acho que a gente faria do mesmo saco, de alguma forma. Ana Núbia falando e a Débora falando, parece que descreviam, né, uma situação que eu vivi há uns anos atrás e deu tudo certo, né? A Nilda também, falando, vivendo a mesma coisa. É interessante porque quando a gente está falando de raiva, rancor e ressentimento, a gente não está falando de algo que a gente precisa sentir. A gente não precisa sentir nada, a gente simplesmente sente. A raiva simplesmente aparece, desaparece, a tristeza aparece, desaparece, a vontade de viver sozinha aparece, desaparece. Só que nós, como seres humanos, animais, as 4 emoções básicas, elas estão aí. E as suas combinações, né? Medo, raiva, tristeza e alegria aparecem e desaparecem em todos nós por motivos diferentes, em momentos diferentes da vida, com intensidades diferentes, mas ela está aí. Quando você está falando assim, Núbia, você falou uma coisa e eu vi a raiva na hora que você estava falando. Você falou assim, quando ele chega, eu não fico bem quando ele chega. Agora, sustentar um relacionamento assim, é o que o Pedro estava falando, é manter algum nível de segurança aí, que a gente não sabe exatamente qual é. Porque talvez ser verdadeiro nesse momento seria ter que arcar com consequências que a gente não quer bancar. Entra de alguma forma, eu acho que antes de eu falar do entra de alguma forma, Pedro, quer falar? Parece que o pedido da Ana é assim, raiva, venha, venha, para poder dar força para as minhas pernas, para eu sair desse lugar. Como se a raiva fosse fazer isso. Como se fosse a raiva que faltasse para fazer isso. Não precisa de raiva para sair. Não precisa de raiva para reconhecer o fim de uma relação. Aliás,
Relacionamento não é um lugar onde a gente entra e sai. A gente costuma falar isso. Eu fico, eu saio dessa relação. Não é um lugar. Seria uma bênção se todos os términos fossem um reconhecimento mútuo de que já não existe nada para ser terminado. Então, não é a raiva que está sendo necessária. Pode ser, sim, que algum bloqueio aconteceu lá atrás de você não sentir raiva, ou pode ser que não, que simplesmente você é uma pessoa que, para te tirar do sério, precise realmente de algo muito sério. E talvez essas traições e esse comportamento não esteja sendo algo tão sério assim, a ponto de colocar você com raiva. Não a esse nível, né? Mas não é necessária a raiva em nível nenhum para você virar para uma pessoa e dizer: não tem nada entre nós, a não ser nossos filhos, hoje, né? Então, é preciso olhar com calma para essa Ana Núbia que está parada. O que precisa é movimento. O que precisa é ação. E por algum motivo ela está lá, paralisada, né? Não foge nem luta. Está paralisada. Se aproximar dessa Ana Núbia, entender quem ela é, compreender, aprender sobre ela. E não excluir a paralisação também, né, como um sintoma que eu quero excluir. Não, é se aproximar de quem está fazendo o sintoma. Entende? Preciso ir para próximo dessa Ana Núbia. Olhar com amor para ela. A raiva é muito boa quando quem a provocou recebe a energia de volta. Muitas vezes também a gente na infância é violentado, invadido, reprimido pelos pais, sente a raiva, mas também sente que não pode ter raiva do pai ou da mãe. E aí quando a pessoa faz isso, quando a criança faz isso, quando ela aprende a guardar a raiva que ela tem do pai e da mãe, aí eu vi o Silvio comentando aí de equilíbrio, né? De sistema, né, Silvio? Depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre essa coisa de dar o troco da traição, enfim, isso vale nas ordens do amor. Mas trazendo para outra lei da hierarquia, quando uma criança aprende a guardar a raiva que ela tem dos pais, ela sobe na hierarquia, ela fica acima dos pais. Criança tem que poder ter raiva dos pais. Criança pode xingar os pais. Criança pode ter raiva dos pais. Criança pode dizer: você não é meu pai mais, você não é minha mãe mais. Você é a pior mãe do mundo. O que fica ruim é quando o pai é que faz isso com a criança. Né? Porque normalmente a raiva que o pai está tendo não é da criança, é de outra coisa da vida. Né? É da impotência que ele tem diante do mundo, diante da organização da vida dele hoje, é a falta de tempo para respirar, é a falta de dinheiro, né? E a criança vai sofrendo todo esse ataque dos pais. E na hora que ela manifesta sua raiva, não pode. E se ela aprende a guardar, aí ela sobe e fica sem paz. Aí no momento que você volta e expressa aquela raiva com aquele objeto correto, na direção daquele objeto, daquela pessoa, isso alivia. E a pessoa que estava lá acima dos pais desce. Desce. Pode se aproximar dessa Ana Núbia, olha para ela, né, na idade que ela aparecer. Você pode fazer isso sozinha, né? Fecha os olhos no momento que você estiver em paz. Imagina a Ana Núbia pequenininha chegando e olha para ela. Se aproxima dela, conversa com ela. Conheça ela, sem achar que você já conhece. Deixa ela aparecer na sua imaginação. Se aproxima dela. E o que precisa é movimento, não é raiva.
essa questão que a Ana Núbia trouxe me remeteu muito à quarta característica, a última, que era o tema que havia sido pedido e combinado no último encontro, que é o dizer não. Dizer não ou dizer qualquer coisa que faça com que eu perca a garantia do comportamento do outro é abrir mão dessa segurança, né, nas relações. De que tudo vai ser do meu jeito, que eu não vou ser ferida. Quando a gente é bonzinho demais, né, quando a gente não tem raiva, quando a gente é bonzinho demais, quando tá tudo bem, quando eu entendo como é que o outro era, não, assim, não, deixa eu fazer, não, tudo bem, você faz isso, faço sim. Existe, no fundo, uma tentativa de manipulação das reações do outro. Eu não vou falar isso para o fulano, não, porque se eu falar, e se ele fizer assim? Se eu falar não para ele, você sabe, né? Vai surtar, vai ficar com raiva de mim. Então, para controlar o comportamento e a reação dele, para ele não ficar com raiva de mim, eu digo sim. Só que isso tem uma máscara. Qual é a máscara? Eu sou muito generosa, eu ajudo todo mundo, eu sou muito boa. Nossa, fulana é tão bacana, é tão prestativa, e fulana está extremamente cansada por dentro. Porque ela não pode ser verdadeira. No livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, ele fala que quando uma pessoa faz um pedido para nós, esse pedido pode ter como resposta sim ou não, caso contrário, não é um pedido, é uma exigência. Então, eu posso falar não, se é um pedido. E isso não é um exercício para todo mundo, gente, porque se eu estou me exercitando nessas 4 características que a gente falou, se eu estou começando a olhar para isso, o outro que convive comigo talvez não está nem olhando para isso. Ou talvez ele está começando a olhar para isso como eu estou. E quando eu falar não, aqui em casa a gente conversa assim, eu falo com as minhas meninas, e elas falam comigo, é um pedido ou uma exigência? Tipo, eu posso falar, não? Outro dia eu pedi um tênis, a minha filha tem um tênis, ela morre de ciúme desse tênis. E eu pedi esse tênis emprestado porque eu não tenho tênis. Aí eu falei com ela, ô filha, eu tô querendo fazer uma caminhada, me empresta seu tênis. Ela me olhou com uma cara de sofrimento. Aí eu falei, pode falar não. Aí ela falou, ufa, então não. Porque era uma exigência, eu estava obrigando ela a me emprestar. Porque a gente precisa pensar numa coisa, gente. Todas essas 4 características que vão ser um alívio para mim, se eu puder expressar minha verdade, falar não, comunicar as minhas emoções, liberar a minha energia de raiva, também vão ser um alívio para o outro também está doido para falar não, o outro também está querendo comunicar as questões dele, então, assim, eu posso falar não, mas se o outro me falar não, o que o Pedro falou, né, eu quero ser livre, eu quero ficar 1 ano viajando, livre, leve, solto, longe de filho, longe de esposo, longe de todo mundo. No outro ano a esposa fala assim, ok, agora esse ano é o meu. Não pode deixar, não quero mais não. O outro também está vivendo esses processos como a gente, né? Essa pessoa que diz sim para todo mundo, uma vez eu vi uma coisa assim, quando você diz sim para tudo, o seu sim não tem valor, porque você fala sim para todo mundo, né? E eu lembrei disso porque o Silvio falou, e assim, que a pessoa começa a se sentir abusada, que está todo mundo usando, mas
tem uma permissão, né? Tipo, a assombração sabe para quem aparece, né? De alguma forma. Agora, quando o Pedro fala dessa criança lá atrás, essa criança lá atrás, muito cedo ela aprendeu que tem coisas que ela faz que ela recebe o amor do outro, e tem coisas que ela faz que ela recebe a cara feia, que ela recebe uma negativa. Muito cedo ela aprendeu que tem coisas delas que são boazinhas e devem ser mostradas numa vitrine de como ela é bacaninha, e tem coisas dela que são feias, e quem é que diz, né, o que é bonito, o que é feio para essa criança também é muito relativo, e aí ela começa a esconder determinadas coisas. E falar a verdade e falar o não, às vezes é uma dessas coisas que a criança aprende a esconder desde muito cedo, né? Porque se uma criança fala assim, filho, pega não sei o que lá para mamãe, e a criança fala não, a cara que a mamãe vai olhar para ela, talvez não é uma cara que essa criança fique feliz ao ver, ela não se sinta amada, aprovada, pertencente. E todos nós estamos aí na arena querendo amor, né? Diga, Débora. Eu só queria fazer uma pergunta para a Ana Núbia, se ela está tendo um acompanhamento terapêutico, né? Porque uma terapia ajuda tanto nesses momentos. Eu sei porque eu já fui casada, eu tenho 3 filhos, passei por um período de divórcio, isso há muito tempo atrás. E é realmente uma situação, uma decisão difícil de ser tomada, sabe? Sim, sim. E eu tive a mesma impressão que o Pedro, eu acho que a raiva já está aí, é visível, entendeu? Eu acho que ela nem precisa da raiva para agir. A raiva já está aí. Ela pode até recorrer à criança interior, tal, mas eu acho que uma ajuda terapêutica seria muito bom. No meu caso, ajudou muito. Eu sou estudante de psicanálise e não é à toa, né? Porque eu sou apaixonada, eu quero fazer por alguém o que já fizeram por mim, entendeu? Então, se ela puder responder, quiser. Então, oi. Então, pode falar, Ana. Estão ouvindo, né? Já fiz um tempo, mas no momento não estou fazendo, fiz pouco, né? Eu também eu trabalho nessa parte neurológica, né? Eu sou fonoaudióloga de área neurológica. Então, assim, eu tento, como eu entendo um pouco de neurotransmissores, eu procuro buscar aquilo que vocês estavam falando, uma academia, sair, né? Trabalhar minha dopamina. Então, eu trabalho essas coisas. Eu acho que é por isso que eu alivio mais esse sentimento que eu digo que eu não tenho. Agora, eu agradeço o Pedro, porque ele me descreveu, não me conhecendo ainda, e falou coisas que realmente eu não via. Né? Quando tu falaste assim, que não precisa de uma raiva para eu falar minha verdade para a pessoa, para eu dizer o que eu realmente estou sentindo, né? Daquela pessoa, que aquela pessoa está transmitindo para mim. Então, eu não preciso ter raiva para falar. Talvez eu tenha o medo de magoar. Eu tenho muito medo de magoar as pessoas. Mesmo as pessoas me magoando, eu tenho medo de magoar. Agora, tu falaste uma coisa da minha infância. Realmente, eu fui criada a não ter raiva, né? Não poder falar para meus pais que o que ele fez me magoou. Às vezes, a minha mãe, ela dizia assim, nunca diga para o seu pai, por mais que ele erre, não diga, não sinta raiva dele, porque ele é seu pai. E eu estou fazendo isso com meus filhos, eu digo para meus filhos, não sintam raiva do que ele fez, porque ele é seu pai. Meu filho falou, não, senhora, eu sinto sim, mamãe. Como que eu não vou sentir mágoa do que ele fez? E eu estou querendo passar para eles o que eu aprendi. Realmente, tu falou uma coisa, Pedro, que eu não tinha parado para pensar. A minha mãe ensinou isso. Seu pai erra, mas ele é seu pai. Você não pode sentir raiva dele. E eu vejo que eu adoeço meus filhos também, né? E realmente esse sentimento, eu
todos nós aqui de casa, eu e meus irmãos, nós crescemos assim, aprendendo a perdoar, né? Tanto que eu falei que eu vivi muitos anos nesse casamento, que eu estou tendo que aprender a perdoar, porque eu fui até o altar, eu jurei até a morte separe, então eu tinha que aguentar, porque cresci, né, que aprender a perdoar, e sou cristã, então ore que tudo vai mudar, mas a pessoa não muda e eu só fico me magoando, então eu cansei de viver de joelho no chão orando, e eu aprendi uma coisa, né, na minha oração, um dia Deus falou para mim, para de orar pelo outro e ora pela tua libertação. Ora por ti. Olha para ti. Porque se o outro não tem vontade de mudar, né, existe o livre-arbítrio. Então, as escolhas é dele. Só que as escolhas dele te faz sofrer. Né? Isso que eu senti Deus falando. E aí, eu queria entender o que era dizer eu te amo. Porque qualquer coisa, mas eu te amo. Então, eu fui buscar perguntar para Deus. E Deus disse para mim o seguinte, que só quem sabe dizer realmente se o outro me ama sou eu. Não é o outro chegar e dizer eu te amo, porque falar eu te amo é fácil. Agora, sentir o amor, então é você que vai dizer se realmente ele te ama. E aí eu comecei a ver que eu não estava sentindo o amor, né? Quando não existe aquela coisa de estar junto, de lembrar de mim, né, de não ser trocada por futebol. Então, eu digo, então ele não me ama, porque eu não sinto ser amada, né? Então, quando ele diz eu te amo, é da boca para fora, porque a ação eu não estou sentindo. Então, assim, eu sempre busquei a minha oração e que Deus fale comigo, né? E aí o Pedro falou algo que realmente eu, na minha infância, fui educada a não ter raiva de pai. Meu pai podia errar, fazer os erros com a minha mãe que me magoavam, mas eu não podia ter raiva dele. Não podia chegar com ele e dizer, pai, o senhor errou. Né? Eu fui educada a isso mesmo, Pedro. Muito obrigada, eu vou fazer isso que tu falaste, de fechar meus olhos, vou me olhar lá na infância, porque eu não quero errar com meus filhos. Eu morro de medo de errar com meus filhos. Não quero isso. Vou procurar sim, pode ter certeza que eu vou procurar vocês, para eu fazer a terapia. Estou precisando. Muito obrigada, gente. Tá fazendo já, minha querida. Sim. Para a gente vivenciar essas 4, para a gente carimbar nas nossas ações de cada instante essas qualidades de comunicar as nossas emoções, manejar de uma forma mais eficiente a nossa agressividade, expressar a nossa vulnerabilidade, falar não, ou falar qualquer coisa que for verdadeiro para você naquele momento que você acha que pode gerar a reação X ou Y no outro, e que você está querendo manipular isso de alguma forma. Para a gente vivenciar essas 4 características, de alguma maneira, a gente precisa ter um interesse genuíno em nós mesmos. Alto amor, alto valor. E também um interesse genuíno pelo outro, porque o outro também tem o direito de comunicar as suas emoções, expressar a sua vulnerabilidade. E ter um interesse pelo outro, quando ele está falando de coisas que talvez te ferem, e você simplesmente está interessado em ouvir. É lógico que vai despertar medo, raiva, ciúme, tristeza, porque as emoções, elas vão brotar como química cerebral no corpo. Mas ainda assim eu posso estar interessado no outro e ouvir o que ele tem a dizer. Como ainda assim eu posso ter interesse nas próprias questões que estão brotando aqui em mim e falar sobre elas.
Tem pessoas aqui que são da galera do Regis, né? Do povo do grupo de bioenergética nosso. Né, Eleus? Acho que Camila também estava por aí, não sei se ainda está. Uma vez, num encontro lá na casa do Regis, ele falou assim: ah, então, Roberto, você é a boazinha. Você é uma filha da puta manipuladora. Regis sendo Regis, né? Porque o bonzinho, na verdade, o que tem peninha dos outros, o que, ai, coitado, o que ele vai pensar? Ah, não, deixa eu fazer por ele. Na verdade, ele está com medo das reações que ele pode despertar no outro, então ele quer controlar as reações do outro. Eu nunca tinha olhado para essa verdade de que quando eu não me expresso honestamente, de alguma maneira eu estou querendo manipular o que vem do outro em direção a mim, né? Eu perco o interesse pelo que é verdadeiro do outro e eu deixo de ter interesse também pelo que é verdadeiro em mim. Talvez a gente possa olhar para essas 4 características e perceber que tem uma que é mais difícil para nós, né? Que é mais desafiadora, que eu não dou conta de bancar ainda e tá tudo certo. Mas talvez a gente possa começar a flertar, a namorar com alguma dessas características. Inclusive, né, falando que tem muita gente da vida religiosa aqui, inclusive e talvez principalmente dentro da vida religiosa. Na vida religiosa, eu atendo muitas pessoas da vida religiosa, assim, em psicanálise, né? E eu vejo que as pessoas estão esgotadas, atarefadas, todas elas fazem 1 milhão de coisas, e eu achei que o povo virava Freira Maria Couto só para ficar, ai, rezando e contemplando as coisas, e ficava só quietinho o dia todo. O povo não para quieto, esse povo padre e freira. Eles fazem coisas demais, são pessoas extremamente sobrecarregadas, e talvez eu possa comunicar isso. Talvez eu possa falar assim, cara, hoje não, porque eu estou exausta. Um interesse por si próprio. Assim, a gente estourou. Gleice perdeu as 2 primeiras, comunicar as suas emoções e manejar de uma maneira mais eficiente raiva, rancor e ressentimento. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo, tá bom? Imagina diretor de escola, Silvio. Diretor de escola em Manaus, Maria, Silvio. Fez imensa vida também. Diretor de escola, meu Deus, os cargos de liderança, de uma certa forma, a gente abraça muita coisa, né? Cala um tanto de coisa. E talvez até para esses cargos de liderança seja interessante falar dentro do grupo sobre esses assuntos, né? Falar nas escolas sobre esses assuntos, falar nas congregações sobre esses assuntos. Carol Brunelli aí, que é consultora empresarial, falar nas empresas sobre esses assuntos, né? Falar nas famílias sobre esses assuntos, conversar. Antes da treta chegar, sem ser na hora da briga, uma conversa. Eu não, eu quero e vou fazer. Convidar vocês para participar conosco. Quem é de perto e quem é de longe, dá tempo de vir. Eu e Pedro vamos fazer uma imersão. Não vale, Roberta, não vale. Vale porque você fica batendo perna. Vale porque você fica batendo perna aí na ponte aérea todo dia, então vale. Imersão Teremin, a gente vai falar sobre... A gente vai falar não, a gente vai vivenciar. Vai ser um encontro vivencial
vulnerabilidade, intimidade, baseada nas constelações familiares, no olhar terapêutico, a presença. De 8 a 11 de junho, vai ser um feriado de Corpus Christi, numa cidade que se chama Jaboticatubas, aqui em Minas Gerais. Só Jesus na tua Eu vou vida. colocar lá no grupo as informações, se vocês quiserem participar, vai ser um movimento... Isso que o Pedro falou aqui com a Ana Núbia, se tivesse lá na nossa imersão, a gente já ia estar fazendo com a Ana Núbia, entendeu? Vai ser assim, vivencial. E a gente vai olhar para os assuntos que surgirem, para as questões das pessoas lá que surgirem, vai ser um encontro, a gente vai estar lá junto para olhar para o que aparecer. E tomar caldo de mandioca, porque afinal de contas nós vamos estar em Minas, vamos comer queijo, né, Pedro? Queijo canastra, queijo do Cerro, queijo Minas padrão, queijo Minas meia cura, né? Fica o convite, eu vou colocar as informações melhor lá, se alguém tiver alguma dúvida é só chamar a gente. Eu quero agradecer da minha parte, depois eu vou passar para o Pedro, agradecer... Vai ter alimentação mais vegetariana também? Vai, sim, geralmente lá só tem alimentação vegetariana, viu, Pedro? Já cheguei a ter... Nosso churrasco a gente leva no A gente bolso. arruma um cantinho de churrasco lá. Se quiser, a gente vai. Já cheguei a ter só queijo, já. Então, tá bom. Enfim, qualquer dúvida vocês me chamem. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Nossa, eu fiquei muito emocionada quando eu estava hoje conversando com pessoas peruanos, venezuelanos e povo do Acre, de Roraima, povo do Rio Grande do Sul, povo daqui do lado, perto da minha casa, que nem vem me ver, Carol Brunelli. Muito feliz de ter todos vocês aqui, Eleuze, que participava lá dos arranca-rabo na casa do Regis. Demais você, gente. Que é isso? Também. Priscila, tanta gente, se eu for falar o nome de todo mundo, Dani, que está por aí. Eu sou Santa Luzia, Pedro é Lagoa Santa, assim, tipo, eu sou Rascunho e Pedro é Passada Limpa. Muito obrigada, vou deixar materiais lá no grupo, que a gente possa se encontrar em novos momentos aí. Geralmente a gente tem feito esses encontros com temas assim, uma vez por mês. Se a gente faz assim, por causa da preguiça ou da correria, fica a cada 2 meses, mas a gente tem tentado se encontrar, porque tem muita gente de longe e que se conecta, né, com o trabalho de alguma forma, e as pessoas que são de longe ficam me cobrando, falando, na época da pandemia a gente encontrava tanto, agora a gente não está encontrando mais. Então, eu tenho tentado fazer esses movimentos online, tá bom? Pedro Marlon, fique à vontade para encerrar para nós. Ok, minha gente, vamos lá. Vou pedir cada um de vocês para fechar os olhos agora. Feche os olhos. Imagina esse ambiente onde você está aí agora. Se é um quarto, se é uma sala, os objetos do ambiente. Vai montando na sua imaginação esse lugar onde você está agora. Vai lembrando de todos os detalhes, as paredes, os móveis, tudo na imaginação, de olhos fechados. Imagina que você olha agora para a porta de entrada desse lugar. E ali na porta, a porta se abre. E ali na porta está você, criança. Na idade que apareceu. Vai vendo, vai reparando a roupa que essa criança está usando. Vai prestando atenção na postura corporal dela. Se ela fica na porta ou se ela entra. Vai prestando atenção no rostinho dela.
como ela se apresenta para você agora. E imagina que ela está aí de verdade agora. Não é só na sua imaginação, ela está aí de verdade. E se você pudesse sentir à vontade, experimente, caso você sinta que são verdadeiras as palavras, experimente dizer em voz alta para essa criança as seguintes palavras: que bom que você está aqui de novo. Esse ambiente aqui e agora representa o meu coração. E o meu coração é a sua casa. A porta está aberta para você entrar. Eu sinto muito pelas vezes que eu deixei você de fora. Pelas vezes que eu me escondi das outras pessoas. Toda vez que eu me escondi de alguém, eu estava escondendo você. Mas você é o que tem de mais verdadeiro em mim. E que bom que você está de volta no meu coração. Toma posse desse lugar. É a sua casa. Agora presta atenção se essa criança faz algum movimento aí dentro. Presta atenção no que ela faz. Só prestar atenção. Só isso. A atenção é a atitude do amor. Só o amor é atento. Presta atenção nessa criança. E se ela chegar perto, se ela te der um abraço, então sente esse abraço. Sente o toque da roupinha dela, o calor do corpo, a respiração. Você pode sentir até o cheiro dela. Se por acaso ela não veio para te abraçar, também não tem problema. Ela só precisa de atenção, nada mais. Então você pode dizer essas últimas palavras para ela. Eu estarei atento ou atenta aos seus sinais nos próximos dias, nos meus sonhos, nas lembranças que aparecerem na minha mente. Eu estarei atento para perceber você no meu dia a dia. Isso, agora limpa sua mente,
Limpa, como se sua mente agora fosse uma tela branca. E deixa chegar agora uma nova imagem, a primeira imagem que vier da sua imaginação. É um presente da sua alma para você. Apenas observe essa imagem, do jeito que ela vier. E perceba o que acontece com seu corpo. Isso, vai respirando. E quando você quiser, você guarda essa imagem no coração e volta para cá. Só para a gente poder se despedir. Quanta gente querida. Vali, que saudade! Eu quero você na imersão. Eu tô tentando. Saudades também, viu? Vali é de São Paulo, Pedro. Ela sempre vem nas imersões. Eu tô sempre vendo ela, e hoje que eu descobri que é Vali, porque eu achava que era o Wally. Ai, todo mundo acha que é diferente, né? Olha que meu pai aprontou comigo. É. Vai ser bom, gente. Vai ter essas coisinhas assim, mas também pode ter palavrão, pode ter grito. Também pode ter piscina, né, Robertinha? Piscina, cachoeira. Vamos, Carol Comidinha Brunelli. gostosa, né? Cachoeira na Serra do Cipó no inverno, hein? Let Eita, it que go, let delícia. it go. Tem doido pra tudo, né? Gente, Muito bem, minha qualquer gente. coisa, nós estamos lá no grupo, é só chamar. Vaninha, faz favor de vir, que você está aqui em Minas. Vontade não falta. Vou tentar. Irmã Socorro, deixa eu ver sua cara. Ah, nem. Cadê ela? Dani, boa noite. Amazônia, boa noite. Gleice. Gleice já está inscrita na imersão. Um beijo para todos vocês. Eu acho que a gente podia ir encerrando e se despedindo com o Pedro abrindo o microfone e deixando a gente ouvir o que ele está tocando. O que vocês acham? Eu não sei se funciona, porque vamos ver. Dá umas coisinhas assim de oscilação, né? Vamos ver se chega aí, ó. Tá tocando já? Tá chegando? Não? Ah, pois é. Tô tocando assim, no sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Fez a obrigação com força. Parece até que tudo aquilo ali é seu. Ah, conhece, né, Nildo? De água tão De água tão limpinha. É isso aí. Ah, saudade, Pedro. Obrigada. Roberto, querida. Beijo e boa noite para nós. Muitos sonhos, bons sonhos. Com a criança. Um beijo, minha gente. Obrigada, Oi, mãe. gente. Boa noite. Obrigada. Fabiana, vem para a imersão. Fabiana está querendo vir lá de Petrópolis, Pedro. Tô querendo. Fez um módulo com você, não foi, Fabi? Foi, na Imensa Vida. Aham. Módulo Eu passado. lembro. Uhum. Luciana, tô te aguardando, hein?
Você está me enrolando as imersões. Cadê o negócio aqui? Peraí, deixa eu ver. Ai, ai, ai. Não estou achando. Gente, um beijo para vocês. Olha, a Vivi entrou. Oi, Vivi. Nem dá para ver todo mundo. Um beijo para vocês, boa noite, até a próxima. Lidiane. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.